Eu, sinceramente, acho que os pastores deveriam, vamos dizer assim, receber uma punição, os pastores evangélicos que se danaram a fazer política nas igrejas, se acham no direito, eu não sei. Você, se for evangélico, aí diga. Eu não sei se é um direito do pastor fazer campanha dentro da igreja, mas se for, vamos lá, pelo menos eles deveriam ser punidos, na minha opinião, pelos fiéis da igreja dele. Não de outra forma. Pelos fiéis que, a partir de agora, precisam cobrar do pastor, porque ele passou aí 11 meses, 10 meses, pelo menos eu tenho uma amiga evangélica, ela parou de ir na igreja nessa época de política. Ela me falou, não tem mais culto. O pastor faz uma oração no começo do culto, depois passa uma hora e meia fazendo política para Bolsonaro, campanha política para o Bolsonaro, e depois faz uma oração no fim do culto. Então eu não quero mais ir, e parou de ir. Acho que voltou agora, ela insiste, apenas, como é minha amiga, a gente conversou e ela se comprometeu comigo a realmente cobrar isso do pastor. Cobrar o que eu estou falando? Bom, o pastor disse o que a ela? Que ia ter comunismo, que ia invadir a casa das pessoas para dividir com os pobres. Além de tudo, né, se contradizendo, porque a defesa dos pobres, que é uma coisa do evangelho, ele abandona quando ele diz isso. Que ia ter socialismo, que ia ter kit gay, que ia ter banheiro unissex nas escolas, que ia ser liberado o aborto, que ia ser liberado as drogas. Então, algumas dessas coisas precisam acontecer, né? Já que o pastor disse com tanta ênfase, cobrando isso dos fiéis, né? Alguma coisa precisa dessas coisas que ele disse que ia acontecer, precisa acontecer. Se não acontecer nada disso, vai ficar ruim para ele. E eu acho que a punição aí seria uma punição dos próprios fiéis. Ó, não fico mais nessa igreja aí, o pastor me enganou, mentiu para mim, e mentiu mesmo. Até porque, eu vou dizer uma coisa aqui, pode ser que um ou outro acreditava mesmo nisso. Tá? É possível. Ou gostar do ex-presidente Bolsonaro não tinha problema. Na minha opinião, eu não aceitaria. Eu não sou evangélico, tá? Jamais seria evangélico. Mas, na minha opinião, eu não aceitaria, se eu fosse fiel de uma igreja, que o pastor levasse lá para dentro política. Tá? Até em um momento ou outro, se ele dissesse que a preferência era que votasse no Bolsonaro, que nem evangélico é, né? Tudo bem, mas ficar fazendo disso uma rotina nos cultos e, inclusive, abrir mão do culto para fazer campanha, como essa minha amiga falou que na igreja dela foi assim, e eu acredito nela. Eu repito, nunca fui numa igreja evangélica, não iria, não sou evangélico e não seria, tá? Mas fico triste com isso. Eu acho que a punição tem que partir dos próprios fiéis, que devem, na minha opinião, aí é a opinião, deixar essa igreja. Afinal de contas, ela foi enganada pelo pastor. O pastor é uma referência. Eu lembro que antigamente, quando eu era adolescente, estava angustiado na minha cidade, uma pequena cidade onde eu morei, onde eu cresci, no interior de Pernambuco, eu procurava o pastor, porque ele me falava manso, falava doce, aquilo me ajudava, aquilo me fazia ficar bem. Ele sempre fazia a evangelização, tentava me levar para a igreja dele, eu jamais fui. Mas eu era até tendente a ir, né? Eu poderia ter ido, hoje jamais iria, pela mudança que houve, na minha opinião, de boa parte das igrejas evangélicas, não vou falar que são todas, né? É uma opção minha, né? Sou católico e tenho uma tendência a ler muito sobre o espiritismo, gosto, enfim, eu gosto da Bíblia, li um pouco do Apocalipse, li ali alguns autores, né, da Bíblia, enfim, o Velho Testamento realmente pouco me interessa, porque era uma outra situação, uma outra história na minha visão, grossa, né, a grosso modo, porque eu não sou entendedor da Bíblia. Mas, enfim, eu acho que a punição aos pastores precisa vir, sim, mas dos próprios fiéis, não de justiça. A justiça não tem nada com isso. Se ele quis levar ali política para dentro e os fiéis aceitaram, continuaram indo na igreja dele, tudo certo. Agora, cabe aos fiéis não serem bobos, né? Porque isso é ser bobo. Afinal de contas, o pastor disse que ia ter tudo isso, não disse? Seu pastor não disse isso? Que era perigoso Lula ganhar, que ia ter socialismo, que ia ter comunismo, abandonando, repito novamente, o apego aos pobres que ele precisa ter como pastor. Que ia ter kit gay, que ia ter banheiro unissex nas escolas, que ia ser aprovado o aborto, quando a lei do aborto é muito boa no Brasil, o Valer vai estudar um pouco, que ia ser liberada as drogas. Lula nunca falou nisso, nunca falou em liberar aborto. O aborto, a liberação do aborto é uma luta que vai precisar existir, porque no mundo todo tem esse debate. Não vai poder ser como era Bolsonaro. Eu não falo disso e pronto, aborto é crime e acabou-se. Porque no Brasil já existe uma lei muito boa, quando em apenas 3 situações é permitido fazer o aborto legalmente. Das outras formas é crime. A lei, a princípio, na minha opinião, aí também a opinião é boa, por um momento, mas vai ter uma hora que vai ter que discutir sim, porque o mundo vai discutir isso e o Brasil não pode ficar atrás, né, dessas coisas. É uma demanda de parte da sociedade, não é isso? Então, eu espero sim que esses pastores recebam as suas devidas punições vindas dos seus fiéis. Honestas, ó pastor, não fico mais aqui, e aí?
Imagina uma pessoa pobre que frequenta a igreja, um trabalhador, um empregado doméstico, um jardineiro, uma pessoa simples, assalariada, que frequenta a igreja, paga seu dízimo, né? E aí o pastor aterrorizou, vai ter kit gay, vai ter unissex, sua vida vai piorar, você vai morrer de fome, e aterrorizou a vida dele, e aí no final, daqui uns 3 anos mais ou menos, o cara tá vivendo melhor, não tem kit gay, não tem liberação de aborto, não tem liberação de droga. O que é que ele vai dizer, o pastor? E o pastor vai chegar lá, eu estava enganado. Não, pastor, o senhor sabia que não ia ter nada disso. Apenas fanatizado, doido por armas, isso é que é pior, porque Jesus Cristo é oposto de armas, totalmente oposto. Não há uma passagem que você imagine, fora as distorções que fazem na Bíblia, que você imagine que possa haver aí uma correlação positiva. Jesus Cristo, diferente de armas, diferente de violência. Jesus Cristo, vida, amor, perdão. É assim que eu penso. Tá? Então eu espero sim, e aqui fica um alerta, né, para que os pastores sofram as punições dos seus fiéis. Não é punir de que forma? Amorosamente. Pastor, eu te amo, mas não venho mais na tua igreja, tá? Tá certo? E outra coisa, e que eu queria dizer há muito tempo, e isso foi essa amiga que conversou comigo e me disse, quando você precisa de qualquer coisa, tá agoniado, tá sem dinheiro, tá devendo aluguel, tá aperreado, e tá com dívida, e o agiota tá lhe cobrando, né? Você vai para a igreja e o pastor lhe oferece o quê? Oração. A igreja se preocupa com o alimento espiritual. É mais ou menos assim. Aí eu estou falando um pouco da católica, que é uma frase que vem de lá, da teoria, né? Mas, e aí, quando o pastor quer botar ar-condicionado na igreja, ele pede o quê? Oração? Não. Doação. É isso? Quando você precisa, ele lhe oferece oração. Nem o condeno. Quando a igreja precisa, ele pede doação. Faça o seguinte, meu irmão e minha irmã. Quando o pastor pedir aquelas ofertas, aquele dinheiro extra que você se sacrifique e dê, ofereça oração. Ofereça a partir de agora oração. Abraço, até o próximo vídeo.